E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender parcialmente a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusado de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A decisão, em julgamento virtual, limita a suspeição de 2 crimes cometidos depois da diplomação de Ramagem como deputado em dezembro de 2022. Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A primeira turma rejeitou a suspensão dos crimes de tentativa de golpe, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático, que seguem em andamento. A Câmara havia aprovado na quarta-feira a suspensão total da ação, mas o Supremo considerou a medida inconstitucional para os demais réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também hoje o PSOL protocolou uma ação de descumprimento de preceito fundamental contra a decisão da Câmara. No requerimento, o partido afirma que o Legislativo agiu fora da esfera de atribuições ao votar favoravelmente para suspender o processo, também para os corréus da mesma ação penal, que não são parlamentares. Bom, e sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marcília. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo, muito oportuna a sua visita aqui hoje, quando o Supremo Tribunal Federal, primeira turma, forma a maioria em relação a esse caso envolvendo o deputado Ramagem. Ontem, inclusive, a gente estava em discussão aqui, eu falei, esperamos a vinda do Marcílio para esclarecer, agora a gente já tem essa maioria, então, do Supremo, 3 ministros votaram, o ministro Moraes, também Zanin e Luiz Fux, entendendo o seguinte, que a suspensão, então, da Câmara só vale para o deputado Ramagem, e só para os crimes supostamente cometidos depois da diplomação, que seria a deterioração de patrimônio e dano qualificado. Eu queria a sua avaliação sobre esse entendimento do Supremo, que de alguma forma fatiou ali o caso, não estendeu para os demais corréus, se limitou ao deputado Alexandre Ramagem e fatiou a questão dos crimes. E tem uma outra questão, se a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, deveria, de alguma forma, aditar a denúncia, uma vez que ela foi apresentada e recebida pelos ministros do Supremo na sua integralidade, com o deputado Alexandre Ramagem respondendo pelos 5 crimes, e agora o Supremo tem esse entendimento de fatiar a tipificação ali em relação ao deputado. Perfeito, Paula. Boa noite a todos. Já peço desculpas pela minha voz rouca de locutor de AM noturna, mas estou com a gripe. E, olha, esse caso do Ramagem, a gente pode entender... Primeiro, a gente precisa, então, fatiar a decisão do ministro Moraes, que guiou os votos do Zanin e também do Fux, e que, com isso, formou a maioria. A decisão do ministro Moraes, ou o voto dele, tem 2 tópicos que são relevantes. O primeiro é que ele entende que o artigo 53 da Constituição diz que apenas após a diplomação do parlamentar, crimes ocorridos após essa diplomação seriam possíveis ou passíveis de serem suspensos. Muito bem, a Constituição realmente diz isso no 53, parágrafos 3º e 4º. O problema aqui é quando que esse crime ocorreu. E esse é um debate importante, porque o ministro Moraes, ele entende que os crimes ocorreram, portanto, de golpe de Estado, de abolição e etc., antes da diplomação, portanto, antes do final de 22, quando ocorreu a diplomação. Mas se a gente for pensar juridicamente, tem uma tentativa de crime e uma tentativa de golpe ocorrem apenas quando os atos de execução começam. E onde que os atos de execução começaram? No dia 8 de janeiro de 23, portanto, depois da diplomação. Então, aí é um entendimento totalmente fora da curva do ministro Moraes. E se ele entende que esses atos iniciais... Porque a gente tem que lembrar aquilo que se discutiu muito há um tempo atrás. Até o momento de se iniciar a execução de uma tentativa de golpe, a gente está no terreno da cogitação. A gente está no terreno do ato preparatório, não é crime. O crime se consuma com o início da execução. Então, se o ministro acha que a tentativa iniciou antes do dia 8 de janeiro de 23, ele precisa explicar para a gente por quê. Onde começou? Quem que disse isso para ele? A PGR? É a tese da PGR? Bom, então ele está pré-julgando o caso?
Ele está avaliando a denúncia da PGR, se baseando nela e pré-julgando o caso antes mesmo da gente ter o recebimento de todas as denúncias, antes mesmo das testemunhas de defesa serem ouvidas. Então, parece-me que a gente tem uma decisão que é, inclusive, viciada, esse voto do Moraes e dos demais ministros em relação a esse caso do Ramagem, porque ele antecipa um julgamento que nem começou. Primeiro lugar é isso. Então, a decisão nesse ponto está errada e ele precisa explicar para a gente qual é o ponto de vista dele. Se o ponto de vista da PGR, ele erra porque ele pré-julga. Se o ponto de vista é o do 8 de janeiro, ele erra porque ocorreu após a diplomação. O segundo ponto é que esse artigo 53, e aí eu entendo que a decisão até vai corretamente, ele realmente não pretende, quando o 53 fala em garantir ou suspender a ação penal, não se está pensando em suspender não se está pensando numa ação penal com diversos réus e também com o parlamentar. Então, a suspensão da ação penal é a ação penal do parlamentar, com o parlamentar. E aí, nesse sentido, realmente, a decisão da Câmara tem de ser personalíssima ao parlamentar. Mas, mesmo que se suspenda apenas em relação ao Ramagem, que foi isso que a Câmara deveria ter feito, a meu ver, é impossível você fatiar na prática e julgar um e não julgar outro. Você está falando aqui de... Veja só, o Ramagem está no núcleo 1, a espinha dorsal, sim, o mandante do crime. Como é que você julga o Bolsonaro e não julga o Ramagem? As condutas são interdependentes, as condutas se dialogam. Isso está na denúncia da PGR. E outra, a denúncia do Bloco 1 foi recebida em bloco. A denúncia do núcleo 1 foi recebida em bloco. Ou seja, se receber em bloco, é porque não dava para fatiar. E agora vai fatiar na hora de julgar? Então, é completamente inviável que isso ocorra. Mas, enfim, eles fizeram esse bem bolado. O bem bolado foi o de suspender apenas parte e apenas em relação à Ramagem. E agora, como você bem disse, vai ter de se haver a PGR para criar ou justificar, do ponto de vista teórico, uma denúncia capenga, uma denúncia malabarística que o ministro Moraes e os seus colegas propiciaram a todos nós. Doutor Marcelo, só para não perder o gancho, então faria mais sentido suspender em relação só ao deputado Ramagem, mas em relação a todos os 5 crimes, se fosse para pensar em alguma lógica? Exatamente, é isso. Suspende em relação ao Ramagem, mas suspende tudo. E aí o STF é que avaliaria se é possível julgar os demais réus com a suspensão total da ação em relação ao Ramagem. Perfeito. Deixa eu incluir a Ana também nessa conversa. Ana. Boa noite, professor. Bom, mais uma semana em que a gente anota, cheio de perguntas, mas eu vou ficar nesse assunto, professor. É curioso, né? Porque o tal do núcleo jurídico também... O Felipe Martins estava no núcleo jurídico, o padre José Eduardo no núcleo jurídico. No entanto, eles não aceitaram a denúncia contra o padre José Eduardo, mas o Felipe Martins, eles seguiram. Eu ando falando aqui, professor, que é a Constituição self-service, né? Eles vão colocando só aquilo que eles decidem de acordo com o perseguido político. A minha pergunta, professor, é nesse caso... O que a Câmara pode fazer para tentar frear esse absurdo? Boa noite, Ana. Pois é self-service e fast food, porque é tudo muito rápido também, né? Aliás, essa questão de jogar no virtual, embora seja possível do ponto de vista legal, é um absurdo. Quer dizer, a gente está aqui avaliando se a gente vai suspender ou não uma decisão da Câmara, uma decisão majoritária, extremamente importante, com impacto, e isso vai para o virtual. Bom, se isso não é passível de debate, então o que é? O que merece o plenário? A gente já está julgando o golpe inteiro na primeira turma. A gente julga a suspensão de decisão da Câmara no virtual. Então o que afinal merece o plenário presencial do STF? Para que ele serve, afinal de contas? Agora, o que a Câmara pode fazer? Do ponto de vista jurídico, em tese, isso caberia. Agora a gente tem uma maioria formada, isso acaba aqui. Seria, em tese, possível um recurso, mas o recurso sempre é pautado pelos próprios ministros que estão concordes em relação a isso. O próprio Fux, vamos dizer que essa maioria foi formada com o voto do Fux, que estava sendo cantado como uma dissidência possível.
vê-se que não. Então, você já derrubou esse revolucionário Ardo Fuchs. Exatamente. Um artigo seu. Exatamente. O Fux, ele seria. Eu sempre disse que o Fux não tem como enfrentar as decisões do STF, porque ele acabaria enfrentado pelas consequências disso. Ele próprio anuiu durante esses 6 anos com tudo o que estava acontecendo dentro do STF. Então a gente precisa entender que vai ter de realmente estar na mão do Congresso e não vai ser uma medida apenas jurídica que solucionará isso, porque a medida jurídica sempre tem a última palavra do próprio STF. O que é possível fazer? A meu ver, nesse momento, o Congresso pode dobrar a aposta. Dentro do jogo político, ele pode dizer, bom, ok, vocês não vão respeitar a nossa decisão, então a gente vai pautar a anistia, por exemplo. E aí, vamos lá, se o STF também entender que a anistia é inconstitucional, tudo bem, então a gente vai pautar o impeachment de ministro. Isso pode ser feito. E até onde que isso iria? Ou até onde esse confronto dentro do ambiente político possibilitaria algum tipo de negociação que faria com que o STF recuasse não para menos, mas recuasse para dentro da Constituição, que é de onde ele jamais deveria ter saído.